Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco de terminologia em mamografia. Nós vamos ter abreviações, termos utilizados e algumas explicações direcionadas para os termos que nós utilizamos em mamografia. Apenas alguns, porque vão ter alguns termos que são mais de uso específico, tá? De utilização em mamografia. Terminologia e abreviações. Certas terminologias de posicionamento, algumas das quais exclusivas da mamografia, precisam ser compreendidas e usadas corretamente. Esses termos e suas abreviações são usados para identificar imagens e constituem a nomenclatura padrão aprovada pela ACR em outubro de 1995. Esses termos e abreviações devem ser usados corretamente quando o serviço quiser ser reconhecido e credenciado pela ACR. Então, a partir de outubro de 95, foi aprovada pela ACR uma nomenclatura padrão para utilizar dentro da mamografia, tá? A mesma coisa que nós temos em tomografia, em raio-x convencional, em hemodinâmica, em ressonância magnética e por aí vai, tá? Algumas informações de pesquisas. Dentro da rotina, nas incidências básicas, como é esperado, a crânio-caudal e a oblíqua médio-lateral, 86% e 82%. 82% nos Estados Unidos e 61% no Canadá. São as incidências de rotina mais comumente realizadas em todos os Estados Unidos e Canadá, conforme dados da pesquisa de 95 e 99. Então, essas incidências utilizadas como básicas nos Estados Unidos e no Canadá são equiparadas às nossas aqui. Então, nós temos a crânio-caudal e a médio-lateral como incidências básicas, tanto aqui quanto Estados Unidos e Canadá. Outras incidências mais comuns em 1999 foi a médio-lateral, indicada como básica por 35% nos Estados Unidos e 12% no Canadá. Por isso, ela é relacionada como uma incidência especial nesse capítulo. Outras incidências especiais. A segunda e a terceira incidência especiais mais comuns foram a crânio-caudal lateralmente exagerada, a crânio-caudal e a oblíqua-mediolateral, pelo método de Eklund, indicadas por 38% a 40% nos Estados Unidos e 33% no Canadá. As demais incidências especiais são descritas neste capítulo, são as incidências prolongamento axilar, corte por clivagem, crânio-caudal com rotação exagerada, rotação medial, que recebem todas o mesmo número de resposta, 36% nos Estados Unidos e 26% a 32% no Canadá. Então, esse estudo equiparou os usos das incidências como básicas e especiais, tanto nos Estados Unidos e no Canadá quanto aqui. Então, as mesmas incidências são utilizadas da mesma forma nos três locais, tá? Posicionamento mamográfico. São realizadas como rotina 2 incidências mamográficas ortogonais em cada mama, as incidências médio-lateral oblíqua e a crânio-caudal. Os motivos para a realização de 2 incidências são aumento da sensibilidade pela diminuição das áreas não expostas ou áreas cegas, diminuição dos resultados falso-positivos, a identificação do mesmo achado em 2 incidências ortogonais sugere a investigação com incidências mamográficas complementares, ultrassonografia ou comparação com exames anteriores. Localização dos achados nos eixos longitudinal, superior-inferior e horizontal, lateral-medial. Então, é feita 2 incidências no mínimo para que seja possível ter 2 vistas em 2 ângulos diferentes, tá? De cada mama. Então, são 2 incidências médio-lateral oblíqua na mama direita e 2 incidências, uma incidência médio-lateral e uma crânio-caudal na mama direita e uma médio-lateral e uma crânio-caudal na mama esquerda.
É feito comparativa, as duas mamas são expostas a essas duas incidências, então você faz 2 vezes cada incidência, crânio caudal direita e esquerda e médio lateral oblíqua direita e esquerda, tá? Para que o médico, tendo essas 2 visões da mama, ele consiga visualizar as estruturas que às vezes não aparecem em uma e aparecem na outra. E aí a gente tem, quando o achado aparece em 2 incidências ortogonais, sugere adicional outras incidências ou outros métodos de diagnóstico, tá? E a comparação sempre é feita com o exame anterior para ver se essa imagem se repete ou não, tá bom? Localização dos achados. Aí a gente tem os quadrantes superiores, quadrantes inferiores, laterais e mediais, tá? Essa imagem que está azul e verde é uma média lateral oblíqua e a que está cinza e vermelha é uma incidência crânio-caudal. Artefato devido ao posicionamento da incidência médio lateral oblíqua. Devido à angulação do tubo entre 45 a 60 graus, na incidência médio lateral, o que é lateral sobre o que é medial desce. Esse artefato de posicionamento pode ser compreendido na figura abaixo. Então, a gente tem a imagem, né, na crânio caudal, ela é direcionada, né, reto, vamos dizer assim, né? Quando a gente faz a angulação do tubo para realizar a médio lateral oblíqua, as estruturas são deslocadas devido à divergência do feixe, devido à angulação do tubo, e essas estruturas são deslocadas da sua posição original. Então, você tendo a média lateral para ser analisada junto com a média lateral oblíqua, o médico consegue saber exatamente onde está localizada essas estruturas e se ele precisar de uma incidência adicional para poder ter certeza em relação a alguma imagem que deixou dúvidas, ele vai solicitar o retorno da paciente para que seja feitas essas incidências adicionais. Quando ele está já no serviço, ele já solicita isso logo, tá? Ou, às vezes, ele necessita de outros métodos de diagnóstico por imagem para poder ter certeza em relação à imagem que ele está visualizando, tá? Aí ele vai solicitar exames adicionais à paciente. Assim, a imagem em vermelho representa uma estimativa da posição real do nódulo no eixo longitudinal, que é o superior-inferior. O nódulo é medial, assim ele aparece em posição mais inferior na incidência médio-lateral oblíqua. Quanto mais medial, mais baixo ele é representado. Então, ela se desloca da posição original em que ela se encontra e ela é jogada para baixo da mama. Então, se ele só tiver uma imagem, ele pode localizar essa estrutura no lugar onde ela não está realmente na realidade da sua posição, tá? Então, ele tendo as 2 imagens, ele tem um deslocamento na médio lateral e ele tem a posição real da estrutura na crânio caudal, tá? Critério de bom posicionamento mamográfico. O mau posicionamento mamográfico é responsável pela maior parte dos resultados falsos negativos relacionados à técnica do exame. O bom posicionamento visa a exposição mais completa possível da mama. A incidência médio-lateral oblíqua privilegia os quadrantes laterais, onde ocorrem a maioria dos cânceres de mama, e tem como ponto cego os quadrantes mediais. Desta maneira, a incidência crânio-caudal privilegia os quadrantes mediais. Na imagem aqui a gente consegue, com esse esquema, ver a área exposta, tá? Que é a parte que vai ser visualizada na incidência, e a área cega em vermelho é a parte que a gente não vai privilegiar quando a gente faz, por exemplo, a crânio caudal, tá? Então, quando a gente faz a médio lateral, em que essa estrutura vai estar deslocada da posição, dependendo do que o médico visualiza, ele pede uma crânio caudal exagerada, em que a gente vai puxar essa estrutura, fazendo a rotação da mama, para que ela seja incluída dentro da área de exposição, tá? Propedêutica por imagem em mamografia.
Indicações e a técnica dos principais exames utilizados na propedêutica mamária. Mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. A gente tem na mesma ordem as imagens visualizadas aí embaixo, tá? Ao longo do uso do diagnóstico por imagem da mama, já está pré-estabelecido os padrões de rastreio, de acompanhamento, para poder decidir qual vai ser o tratamento utilizado para fazer acompanhamento pós-mastectomia, para fazer acompanhamento de quimioterapia e radioterapia. Então, esses diagnósticos atualmente eles estão associados como tratamento, rastreio e acompanhamento das lesões mamárias, tá? Por exemplo, uma paciente jovem que vai realizar um primeiro exame de diagnóstico das mamas, ela não vai buscar uma ressonância magnética. Ela vai fazer uma ultrassonografia, caso seja visualizada alguma estrutura que demande essa necessidade, ela vai realizar a mamografia. A ressonância magnética ela vai ser mais direcionada para uma paciente que já tem um diagnóstico de uma lesão mamária, tá? Está fazendo um acompanhamento pré-cirúrgico ou pós-cirúrgico ou de acompanhamento de tratamento quimioterápico e radioterápico, pós-mastectomia. Também em algumas situações, a paciente que tem próteses mamárias que sente muita dor na hora de realizar o método de Eclande na mamografia convencional ou tem algum tipo de aderência nas próteses e que não pode realizar a mamografia, ela vai realizar a ressonância. Então, cada método de diagnóstico ele vai ser direcionado para um tipo diferente de acompanhamento que a paciente precisa fazer, tá? E os 3 métodos juntos funcionam para um rastreio para uma paciente que já teve um câncer de mama e faz algum tipo de acompanhamento, ou vai fazer a cirurgia, ou já fez a cirurgia, o médico quer localizar onde está a lesão, ou não tem certeza se é um nódulo ou não, ou vai fazer uma biópsia. Então, os 3 métodos juntos vão trazer um acompanhamento de prognóstico para essa paciente, tá? Tratamento, acompanhamento e rastreio. Cada um na sua parte específica, tá? Mamografia e as suas principais indicações. Rastreamento de mulheres com risco habitual para câncer de mama. Classificação quanto ao risco de malignidade das lesões identificadas no rastreamento ou pela palpação. A mamografia é a única modalidade de rastreamento populacional para o câncer de mama que comprovadamente reduz a mortalidade por câncer de mama. A redução da mortalidade atribuída ao rastreamento mamográfico organizado é de cerca de 20%. No rastreamento organizado ocorre a convocação e a vigilância das mulheres rastreadas. No Brasil, o Sistema Único de Saúde adota o modelo de rastreamento oportunístico, no qual as mulheres são avaliadas apenas se procuram espontaneamente o sistema de saúde. Segundo as diretrizes do Instituto Nacional do Câncer, publicadas em 2015, as mulheres com risco de mama habitual devem ser rastreadas pela mamografia a cada 2 anos, entre 50 e 69 anos. Claro que a gente vai ter algumas alterações aí nesse mapa, né? Nós temos as pacientes do grupo de risco, pacientes que têm familiares dentro desse quadro de câncer, tá? Nós temos os pacientes com o gene recessivo, nós temos pacientes que não conhecem a sua história familiar. Então, nós vamos ter algumas situações que vão escapar de dentro desse quadro, tanto da idade, tá? Quanto do grupo de risco. Às vezes, não temos pacientes mais jovens, antes dos 50 anos, que vão necessitar fazer esse acompanhamento porque fazem parte do grupo de risco, tá? Isso tem sempre que ser relatado ao
ginecologista que faz o acompanhamento da paciente, para que ele saiba da necessidade de prescrever esse exame antes da faixa etária da paciente, tá? Aí dentro da técnica de exame é realizada no aparelho de raio-x desenvolvido especificamente para exposição das mamas, o mamógrafo. Isso aí também já é tecla repetida, né? Que a gente sempre fala um pouquinho mais e retorna para a gente poder fixar bem essas informações, tá? Aí aqui a gente tem um esqueminha de um aparelho para a gente poder recordar alguns itens que a gente tem dentro do mamógrafo, tá? Posicionamento mamográfico. Na modalidade de rastreamento, o exame é realizado em 2 incidências ortogonais em cada mama, como a gente já falou, a incidência médio-lateral oblíqua e a incidência crânio-caudal. A incidência médio-lateral oblíqua é responsável pela exposição da maior parte do parênquima fibroglandular, incluindo os quadrantes laterais, onde está a maior parte das neoplasias malignas das mamas. Os principais objetivos para a inclusão da incidência crânio-caudal na rotina do rastreamento mamográfico são confirmar ou descartar achados da incidência médio-lateral oblíqua. Alterações que se repetem em 2 incidências ortogonais costumam ser mais relevantes. Caracterizar os achados da incidência médio-lateral oblíqua como laterais ou mediais. Localizá-los dentro da estrutura mamária, tá? Através da incidência médio-lateral oblíqua, só é possível determinar se as lesões são superiores ou inferiores. Então, juntando as 2 incidências, a gente tem localização e profundidade de uma lesão, tá? Expor adequadamente os quadrantes mediais, que podem não ser adequadamente expostos na incidência médio-lateral oblíqua. A pequena espessura da mama nos quadrantes mediais dificulta a exposição pela médio-lateral oblíqua. Então, a gente vai ter essas 2 incidências mínimas se complementando, tá? Para que a mamografia detecte lesões iniciais, é fundamental que o posicionamento das mamas no mamógrafo seja realizado da maneira recomendada. As lesões mamárias não podem ser diagnosticadas se elas não forem expostas durante o exame. Assim, a primeira conduta do médico ao receber o exame mamográfico deve ser a confirmação do posicionamento adequado. Exames realizados fora dos padrões devem ser repetidos. Então, a gente tem que buscar sempre o posicionamento padrão para que não ocorra a necessidade desses exames serem repetidos, para que a gente não precise expor a paciente novamente. Tem também aquela situação da paciente já foi para casa. Por exemplo, você faz o exame e o radiologista não está presente lá, ele vem numa outra ocasião para laudar o exame. Então, a paciente já não está mais no estabelecimento. Aí precisa entrar em contato com a paciente por telefone para solicitar que a paciente retorne ao serviço para fazer apenas a repetição das imagens. Para mim, é só a repetição das imagens. Para a paciente que está fazendo um acompanhamento para saber um diagnóstico de câncer, é um pavor, que ela vai ficar até o dia dela retornar ao serviço, aguardar novamente a data do laudo sair para ela poder saber o que ela tem. Então, a gente tem sempre que buscar o padrão, né, de realização de exames para que não haja necessidade dessas repetições, tá? Técnica radiológica. A identificação de lesões mamárias em estágio inicial depende do contraste entre a lesão e o plano de fundo. O alto contraste necessário na mamografia é obtido pela técnica de baixa quilovoltagem e alta miliamperagem. Aí é que a gente tem a diferença entre um raio-x de tórax e uma médio-lateral oblíqua da mama, em que a gente tem um contraste das imagens bem diferente, tá? Anatomia radiológica. As figuras a seguir mostram mamografias da mama direita nas incidências médio-lateral oblíqua e crânio-caudal. Através dela é possível identificar o parênquima fibroglandular heterogêneamente denso entre as glândulas pré-glandular subcutâneo e retroglandular. A linha densa da pele é bem visibilizada nas 2 incidências, o que só é possível através da tecnologia digital.
Na mamografia convencional, analógica, a linha da pele não é rotineiramente individualizada. Então, a gente vai ter um diferencial de visualização dessa imagem num processo digital para um processo analógico, tá? Porque se perde um pouco da qualidade da imagem no processo de revelação do sistema analógico, que o digital não vai ter essa perda, tá? Então, a gente tem bem mais qualidade e definição numa imagem digital. Aí aqui a gente tem as visualizações das estruturas, tá? A mama média lateral da mama direita. O músculo peitoral, o máximo possível dele tem que ser visualizado na incidência média lateral. Às vezes, dependendo da paciente e da tração que consigo fazer na mama, ele também aparece na crânio-caudal, mas não é sempre. Mas na média lateral, uma média lateral tem que ter um mínimo possível que apareça de músculo peitoral, tá? Aí aqui a gente tem no crânio caudal, também da mama direita, as estruturas visualizadas. Aí agora a gente vai falar sobre a sensibilidade. O câncer de mama apresenta densidade radiográfica semelhante ao parênquima fibroglandular, o que dificulta o diagnóstico em mulheres com predomínio de parênquima fibroglandular. Então, as pacientes com a mama densa, elas vão oferecer um obstáculo maior para a visualização de algumas lesões, tá? Então, por exemplo, na ressonância magnética, que faz o uso do meio de contraste para a realização do exame. Uma paciente com uma mama muito densa vai ter uma área com imagens muito semelhantes às áreas de densidade natural da mama, devido à estrutura da mama da paciente, e as áreas que vão ficar com a densidade do meio de contraste. Mesmo tipo de situação numa paciente com a mama bem densa, que realiza a mamografia, ou uma paciente que realiza uma mamografia no período menstrual antes do 14º dia, em que a mama apresenta uma densidade bem maior, tá? Essa imagem da densidade natural da mama, essas alterações que normalmente sente durante algum período do ciclo menstrual, em que a mama fica mais endurecida, fica dolorida, fica um pouquinho inchada. Então, nesse período, se for realizada a mamografia, a densidade que a mama está apresentando vai ter a mesma visualização da estrutura de uma lesão. Aí a gente tem aqui, ó, a imagem A e a imagem B. A mamografia apresenta maior sensibilidade no diagnóstico de câncer de mama em mulheres com predomínio adiposo, que é a A. A mama mais adiposa, a gente consegue visualizar a lesão com bastante clareza. O diagnóstico mamográfico costuma ser mais difícil em mulheres com mamas em que há predomínio de parênquima fibroglandular. Então, na imagem B, a paciente tem mais tecido fibroglandular do que gorduroso e ao redor da estrutura, que a gente tá com a setinha, que a gente visualiza aqui logo embaixo da seta, e a gente não consegue ter tanta diferenciação de visualização entre o tecido natural da mama e a lesão, tá? Então, na diferencial entre a imagem A e B, a gente consegue perceber bem a diferença de visualização de uma mama mais gordurosa, mais com tecido adiposo, né, mais substituída, lipossubstituída, e a mama com mais tecido fibroglandular, tá? Aqui a gente tem uma tabela de terminologia, tá? As siglas que foram padronizadas pela ACR, CC, aí a gente vai ter crânio caudal, uma incidência básica de cima para baixo, súpero, média, ínfero, lateral, oblíquas, oblíqua, média, lateral e a oblíqua básica, né, que a gente utiliza na rotina. Crânio caudal lateralmente exagerada, incidência crânio caudal especial com ênfase no tecido axilar, incidência médio-lateral, incidência lateromedial, deslocamento de implantes,
para incidências com o método de Eklund, incidência axilar para linfonodos e outras estruturas axilares, clivagem, uma incidência com compressão dupla da mama, demonstra o tecido mamário anterior ao externo e as faces mediais de ambas as mamas. Essa clivagem é uma incidência que a gente visualiza as duas mamas numa mesma exposição, a parte interna de cada mama, tá? Anterior ao externo, na frente do externo. Prolongamento axilar, incidência de inserção axilar, incidência de Cleópatra, oblíqua 20 a 30 graus, é uma incidência especial para visualização da área do prolongamento axilar, tá? Inferolateral, superomedial ou marca-passo, oblíqua superolateral, inferomedial, oblíqua reserva, tangencial, também marca a imagem com incidência e o grau de angulação, rotação lateral, rotação medial, crânio caudal de baixo, algumas vezes na prática também abreviada como CCFB. A imagem deve ser marcada com qualquer desvio ao 0 grau da lateromedial ou 0 grau da médio lateral, tá? Desculpa. Então, a gente tem algumas terminologias que a gente utiliza. No marcador de chumbo, na identificação da radiografia, a gente vai ter essa nomenclatura da CR, incidências básicas. As incidências básicas ou padrão, também algumas vezes denominadas incidências de rotina ou rotinas do serviço, são as incidências ou posições comumente realizadas na maioria dos serviços de mamografia. A mamografia é uma especialidade. Então, nós vamos conhecer as incidências básicas, tá? Que a gente utiliza em mamografia. Na mamografia existem vários posicionamentos, sendo os posicionamentos básicos a crânio caudal e a médio lateral oblíqua. Mamografia crânio-caudal. Essa incidência permite a detecção ou avaliação de calcificações, cistos, carcinomas ou outras anormalidades ou alterações no tecido mamário. Ambas as mamas são mostradas separadamente para comparação. Todo o tecido mamário deve ser visualizado, incluindo as porções central, subareolar e média da mama. Algumas vezes, o músculo peitoral também é incluído. Com a incidência crânio-caudal, é possível visualizar a maior parte do tecido mamário. A primeira coisa que o profissional deve se atentar é com a altura do buque e o nível da dobra inframamária, para que a mama seja totalmente elevada, incluindo o tecido posterior. Isso reduz a chance de puxar muito a pele quando a mama for comprimida. Posiciona a paciente de frente para o buque, com a cabeça direcionada para o lado a ser examinado. Tanto o tecido medial quanto o lateral devem ser visualizados quando possível. O objetivo é incluir o músculo peitoral na imagem. O profissional deve então, realizar a compressão adequada, verificar a possibilidade de nenhum artefato e dobras de pele. A imagem tem que ser simétrica. Então, a busca do posicionamento padronizado, a gente vai ter sempre, quando colocar o lado direito e o lado esquerdo, uma simetria entre as duas mamas. Então, isso é sempre o padrão de qualidade de visualização. As duas mamas ficam na mesma direção, direita e esquerda, tá? A mama bem tracionada, aparece até um pedacinho do músculo peitoral, sem dobras de pele, tá? Sem rotação. Então, a gente tem aqui, ó, a centralização, as células aqui, esses formatos que parecem desenhozinhos da mama em crânio caudal. Mesma distância nos dois lados que sobra do buque,
sem dobras de pele, a pele bem esticadinha, bem tracionada e bem posicionada. Mamografia médio-lateral oblíqua. Essa incidência permite a detecção ou avaliação de calcificações, cistos, carcinomas e outras anormalidades ou alterações na região profunda da face lateral do tecido mamário. Ambas as mamas são estudadas separadamente para comparação. Na mamografia médio-lateral oblíqua, o grau de angulação depende do ângulo do músculo peitoral na linha axilar média. Geralmente, as mulheres mais altas e mais magras precisam de um ângulo mais íngreme. Mulheres menores e com seios menores precisam de um ângulo inferior a 45 graus. Assegurar sem dobras no lado lateral da mama e verifique todo o tecido lateral na borda do buque. O braço deve estar desencansado sobre a parte de trás do aparelho. Empurre suavemente o ombro para baixo com a mão na clavícula. Posicionar a mama e aplicar a compressão. A mama precisa ser puxada para cima e para fora para que seja radiografada em 90 graus para a parede torácica. Então, a altura do buque vai variar de acordo com a altura da paciente, da mesma forma que a gente modifica a altura do buque vertical para realizar a incidência de tórax. Paciente mais alto a gente sobe, paciente mais baixo a gente desce, para ter uma correta centralização e aí toda a estrutura mamária ficar dentro da área de visualização. Aqui a gente tem músculo peitoral, médio lateral direita e esquerda. Incidências complementares são as incidências realizadas para esclarecer situações suspeitas detectadas nas incidências básicas. São as incidências ou posições mais comuns realizadas como extras ou adicionais para demonstrar melhor certas condições patológicas ou partes específicas do corpo. Médio lateral, crânio caudal lateralmente exagerado, deslocamento de implantes de include. E nós temos também métodos adicionais, temos ampliação, magnificação, temos spot, temos várias outras situações, tá? Que aí já são coisas mais específicas do conteúdo de mamografia, tá? Aí aqui a gente tem a médio lateral, que é como se fosse um perfil, tá? Aí a gente tem a médio lateral e a lateromedial, dependendo do que é solicitado pelo médico. Crânio caudal lateralmente exagerada. Aí aqui a gente tem na crânio caudal comum a visualização de uma estrutura bem aqui no finalzinho da imagem, circulada aqui em vermelho. E na exagerada a gente tem uma definição e uma visualização bem melhor dessa estrutura. E aqui na última foi feita uma ampliação dessa região para que fosse possível visualizar essa estrutura que apareceu na imagem, tá? Então foi feita a crânio caudal, foi visualizada essa estrutura e foi solicitada a crânio caudal lateralmente exagerada para que fosse feita uma visualização melhor dessa estrutura, tá? Aí aqui a gente tem na crânio caudal a área que não é visualizada e ela é visualizada porque ela é deslocada para dentro da área de interesse na crânio caudal exagerada. Deslocamento de implante, que é o método de Eklund. Para diminuir a influência do silicone na visualização do tecido da mama, o técnico responsável pelo exame de mamografia pode aplicar a manobra de Eklund. O procedimento consiste em deslocar a prótese para fora do campo da imagem, distribuindo somente o tecido mamário no suporte para ser radiografado. Aí a gente tem a placa de compressão e o suporte. A gente pinça a mama para empurrar o implante para trás para poder comprimir apenas a mama e o implante não literalmente atrapalhar na imagem. Aqui do lado a gente tem uma visualização de uma imagem que foi feita a compressão da prótese, em que a gente não consegue ter
uma visualização de qualidade da estrutura mamária, devido à densidade que a prótese apresenta. Aí aqui a gente tem uma técnica em que foi feita a compressão da prótese, tá? Não se leva a pá de compressão até o máximo, se comprime só o suficiente para fixar a mama. Então, a gente não comprime o tecido mamário adequadamente, então a gente não tem uma imagem de qualidade. E aqui do lado a gente tem a técnica de Eclande, em que a gente desloca essa prótese para trás e comprime apenas o tecido mamário. A gente tem mais qualidade de imagem. A gente também não visualiza todo o tecido mamário, porque a gente não consegue puxar todo ele, porque a prótese fica atrás da pá de compressão e não permite que a gente puxe muito tecido. Por isso é que algumas pacientes que utilizam prótese mamária, implante, né, elas realizam a ressonância magnética porque não tem compressão, então para elas é mais confortável. Agora vamos falar rapidinho sobre BIRADS, tá? Só para critério de conhecimento. Classificação e sua relação com o câncer de mama. Você já deve em algum momento ter se deparado com esse termo, BIRADS, seja um exame de mamografia ou um exame de ultrassonografia, mas afinal o que é o BIRAD? Qual é o objetivo do BIRAD? Para que ele serve? Então aqui nós temos o BIRAD, ele é identificado através de uma numeração e essa numeração tem um significado específico dentro do laudo, do exame, e ele serve para que seja possível identificar a visualização que teve dentro desse exame, tá? Então, por exemplo, quando você vai realizar um exame de ressonância magnética, vamos supor, no seu laudo do seu exame anterior, contém identificação BIRAD do que foi visualizado. Então, a partir daí, o seu próximo laudo vai ser baseado nesse laudo anterior. Ou, por exemplo, uma visualização na mamografia teve uma numeração de BIRAD e na ultrassonografia teve uma outra identificação, uma numeração diferente. Então, pode, de repente, o médico solicitar um outro meio de diagnóstico, como a ressonância magnética, ou solicitar que você faça o acompanhamento na mamografia para ver se vai ter alteração desse BIRADS, tá? Então, 0, exame limitado, avaliação incompleta, necessita de exames adicionais. A visualização que ele teve não foi suficiente para que ele pudesse determinar o laudo da sua imagem. Então, precisa de exames adicionais para poder ele ter uma certeza sobre o que ele visualizou para poder determinar o laudo. A1 é um exame normal, vai ser feito o controle anual. A2, alterações benignas, só vai ser feito o controle. 3, exame provavelmente benigno. O controle não vai ser mais anual, vai ser semestral, por algum período. Se não houver alteração, ele volta a ser anual. 4, lesão suspeita de câncer, necessita de realização de biópsia. 5, lesão altamente suspeita, também vai ser feita biópsia. E 6, lesão já tem o diagnóstico de câncer, vai ser feito o tratamento. O termo BIRADS é uma sigla que vem da frase em inglês Breast Image Report e Data System. Esse palavrão todo significa que é um sistema de padronização dos laudos em imagem da mama. E por que ele foi criado, né? Ele foi criado com o objetivo de padronizar os laudos de exame de mama, tanto na mamografia quanto na ultrassonografia. Essa padronização tem o propósito de fazer com que todos os profissionais falem a mesma linguagem. Então, não vai ocorrer de você fazer ultrassonografia e ter um BIRADS 5 e o médico que vai visualizar esse exame com esse laudo que diz que é BIRADS 5 não saber o que é, tá? O BIRADS tem o objetivo de padronizar e uniformizar a descrição e os achados em exame de mama, trazendo assim uma classificação comum para que todos falem e utilizem uma mesma terminologia, tanto na descrição dos achados, da mamografia quanto da ultrassonografia.
Às vezes não a mesma identificação da ressonância não é da mamografia, mas sempre da ressonância vai ser a mesma linguagem, da mamografia vai ser a mesma linguagem, e o médico que visualizar esse exame laudado pelo radiologista, especialista em mama, vai saber exatamente do que ele está falando, tá? Basicamente para que todos falando a mesma linguagem, esse acompanhamento é feito mesmo sem um médico ter o contato com o outro. Então ele sabe que o que está escrito ali, é BIRAD 6. O que a gente vai fazer? A gente vai começar o tratamento, a gente vai fazer a biópsia. Não, vai fazer só o acompanhamento anual, não, a gente precisa fazer o acompanhamento semestral, a gente precisa de um outro exame, de um outro tipo diferente de diagnóstico para poder juntar aqui e a gente ter uma certeza sobre o que a gente está vendo. Então eles vão, a partir daí, decidir o que vai ser feito, tá? Aí aqui a gente tem esses dois esqueminhas, tá? São chamados de mapas mentais, é como se fosse um resumão, tá? A padronização dos BIRADs. Os exames laudados de acordo com a padronização BIRADs devem conter indicação do exame, por que a mulher está fazendo a mamografia ou a ultrassonografia, é um exame de rastreamento ou é um exame de diagnóstico. Composição da mama, descrever se trata de uma mama densa, adiposa ou heterogênea, contém tanto tecido adiposo como fibro glandular. Descrição dos achados, citar os achados positivos e descrevê-los, calcificações, nódulos, assimetrias, entre outros. E a conclusão. Ao final do laudo, o médico deve colocar a categoria BIRADS daquele exame baseado nos achados descritos. BIRAD 0 significa avaliação incompleta. Nessa categoria estão os achados que precisam de avaliação adicional, seja através de nova incidência de mamografia, seja através de complementação com ultrassom. Nesses casos, a mulher é reconvocada para realizar uma nova mamografia com outras incidências ou fazer uma ultrassonografia complementar. BIRADS 1 significa que as mamas são normais, ou seja, achados negativos. Esta categoria indica que a mulher tem mamas sem alterações e, neste caso, deve seguir sua rotina de acompanhamento normal com o médico. BIRADS 2 significa dizer que existe uma alteração na mama, porém que este achado é benigno, ou seja, não tem risco de ser câncer, nem de se transformar em câncer. Achados comuns nessa categoria são cistos simples, linfonodos inflamatórios, calcificações vasculares e prótese mamária. BIRAD 3. Achados provavelmente benignos. Categoria comum aos fibroadenomas clássicos. Neste caso, a paciente deve fazer acompanhamento a cada 6 meses durante 2 anos. BIRADS 4. Esta categoria tem a maior abrangência de lesões com risco de câncer. Vai desde lesões com risco baixo de câncer, menor que 10%, até lesões com risco alto de câncer, maior que 50%. Nessa categoria, ao contrário das acima citadas, a conduta deve ser a obtenção de fragmento através de biópsia de mama ou punção de mama. BIRADS 5. Nesta categoria estão os achados com risco altíssimo de ser um câncer, superior a 95%. Neste caso, a realização de biópsia de mama ou punção de mama é indispensável. E o BIRADS 6. Nesta categoria estão as lesões que já têm um diagnóstico histológico de câncer, isto que estão fazendo algum exame de imagem para controle de tratamento, avaliando se este tumor está tendo resposta ao tratamento instituído. Aí aqui a gente tem um outro esqueminha mais resumidinho, tá? E que a gente vai falar um pouquinho também da biópsia. Também chamada de mamotomia guiada por esterotaxia. A mamotomia por esterotaxia, apesar de ter um nome complicado, é uma biópsia feita no tecido mamário que apresenta algum tipo de suspeita de irregularidade.
Esse é um dos principais exames para a detecção do câncer de mama e é importante fazê-lo porque quanto mais cedo o câncer de mama for detectado, maiores são as chances de um bom resultado para o paciente. Diferentemente de uma simples biópsia, onde se retira apenas uma amostra de tecido, a mamotomia é possível remover vários fragmentos de uma vez só, sendo que esse exame é indicado para mulheres que tenham vários cistos ou microcalcificações que precisam ser avaliadas. Com maior material disponível, o resultado da biópsia costuma ser mais preciso. Aí aqui eu coloquei algumas imagens de situação de biópsia, tá? É uma situação dolorosa, desconfortável para a paciente. Ela toma anestesia local, mas todo o procedimento é bem invasivo, tá? Aí a gente tem uma imagem de um guia. Às vezes é colocado um fio guia para localizar onde é que está a lesão para cirurgia, tá? Aí a gente tem no mamógrafo vários tipos diferentes de posicionamento. A gente tem essa daqui de baixo do meio, que é guiada por ultrassom, e a gente tem a mamotomia, em que tira vários fragmentos da mama para poder fazer a biópsia, o estudo histopatológico das lesões, tá? Então, nós terminamos por aqui. Foi só algumas instruções e algumas orientações sobre terminologia em mamografia, tá? Tem bastante coisa a mais, mas aí já é a parte mais específica de mamografia. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até a próxima.